Qual que o irmão prefere? Essa questão. Obrigado. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois também a editora Reflexão, que tem acreditado nesse trabalho que temos feito através dos livros, também a CPAD, ao Charles, a Thalita que está lá embaixo, que foi a primeira com quem eu falei, porque sempre que eu venho comprar livro aqui, acaba que ela me atende e eu sempre estou, tem aquele livro aí, tem aquele livro, ela vai caçando para mim, e a gente começou a conversar e ela me apresentou o Fabiano e o Fabiano me apresentou o nosso irmão Charles, e agradeço muito a eles e a toda a equipe. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro. Todo livro ele tem um começo dentro de um outro pensamento. Eu estava lendo um livro e, como eu costumo dizer, a minha sala de leitura é o trem, e que a Supervia nunca me cobre por isso. Mas eu estava lendo um livro e me veio o pensamento sobre a questão da dupla predestinação ser antagônica com o caráter de Deus. E acabou que eu escrevi esse trabalho como um TCC da convalidação em teologia, e acabou que virou livro. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema. Eu vou falar muito em cima do livro, não vou lê-lo, mas eu vou utilizá-lo em alguns momentos. A dupla predestinação, ela vai ter origem com Agostinho no século V, onde Agostinho jovem, ele cria de uma forma no mínimo similar, se não totalmente igual à patrística até aquele momento. Até o final do século IV, nós temos a ideia sinergista, a ideia de que, de alguma forma, o homem tem uma liberdade para responder à proposta de Deus de salvação, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos, dentro da patrística, já fala da graça preveniente, a graça que age previamente, para que o homem possa, então, agora entender o Evangelho, para que o homem possa agora, mediante a ação da graça, vir a responder, ou, melhor dizendo, até se render à graça, não resisti-la. Porém, nós vamos ver dentro de todo o contexto que sempre se creu até então que a expiação era ilimitada, no sentido de Jesus realmente ter morrido em prol de toda a humanidade, de a graça ser condicionada, a eleição ser condicionada à resposta positiva e a graça poder ser resistida. Então, no século V, Agostinho começa a crer de uma forma diferente. Agostinho ele é muito influenciado pela questão dos cismas que ocorreram principalmente com os donastitas, onde alguns líderes da Igreja Católica acabaram negando a fé para não morrer. Essa era uma realidade devido à perseguição. Eles acabaram rejeitando o cristianismo. E depois eles foram readmitidos, não só como cristãos, mas como ministros do cristianismo. E isso trouxe um cisma, porque um grupo, que foram chamados donatistas, eles não aceitavam que essas pessoas estivessem agora como ministros, porque tinham rejeitado a fé, negado em troca de não morrer. Inicialmente, Agostinho manteve as suas posições sinergistas, mas diante
do passar do tempo, porque inicialmente ele tentou resolver, mediar a situação de uma forma, vamos dizer assim, da conversa. Ele tentou mediar para chegarem num acordo. Porém, ao longo do tempo ele foi deixando essa ideia de lado, e conforme a igreja foi forçando uma falsa conversão, porque se foi forçada não é real, Agostinho começa a ver se a igreja pode forçar as pessoas a se converterem, por que Deus não pode? Então ele começa a criar a ideia da dupla predestinação, não exatamente por aí, porque Agostinho começa toda a sua ideia primeiramente em cima da graça irresistível. E a gente se pergunta, onde Agostinho tirou tais ideias? Agostinho, antes da sua conversão, sua mãe era cristã e ele não seguiu o cristianismo inicialmente. Ele era alguém que estava procurando resposta e começou a seguir o maniqueísmo, que tinha uma ideia determinista fatalista. Agostinho virou maniqueísta. Porém, quando ele não encontrou mais todas as respostas que ele queria, inclusive mesmo sendo direcionado ao líder do maniqueísmo, ele ficou, como dizemos às vezes, numa sinuca de bico. E então ele vai conhecer melhor o cristianismo, vira cristão, daí vai galgando dentro do cristianismo até virar bispo. E durante o seu ministério, Agostinho foi um grande refutador do maniqueísmo. Todas as ideias deterministas fatalistas do maniqueísmo ele vinha refutando. Porém, ao chegar dentro dos embates com Cisma e também depois com Pelágio, as ideias dele vão sendo transformadas. E ele vai trazendo as ideias que são as bases da dupla predestinação. Um exemplo, eu gosto muito de exemplificar as coisas. Eu vejo a dupla predestinação de uma forma como uma construção, mas que a dupla predestinação seria mais notoriamente o teto dessa construção. Imagine uma construção triangular. Uma construção triangular, o teto naturalmente é triangular, e essa construção tem 3 pilares, 3 colunas. Uma é a graça irresistível, outra é a eleição incondicional e a terceira é a expiação limitada. Esses são os 3 pilares da ideia da dupla predestinação. Então começa a ser desenvolvido por Agostinho a ideia da dupla predestinação em cima desses 3 pilares. Mesmo que inicialmente ele não venha aplicar a dupla predestinação, todo o sistema que ele monta vai dar inevitavelmente na ideia da dupla predestinação. E quando ele apresenta isso nos debates com Pelágio, posteriormente Pelágio ele é refutado, as ideias dele nos sínodos e concílios são refutadas por negar a importância da graça, por negar a necessidade da graça de Deus na salvação. Porém, algo que é pouco falado, mas que aconteceu, que as ideias agostinianas também são refutadas. Essas 3 ideias de Agostinho, elas são refutadas. E quando a gente chega na questão do caráter de Deus, nós precisamos lembrar sempre que Deus ele é soberano, sim. Quando eu vejo a Bíblia como um todo, eu costumo sempre brincar nas aulas que eu ministro lá no seminário, que minha esposa está aqui, ela já assistiu aula comigo, e a primeira aula que eu dou de hermenêutica eu sempre pego o exemplo do quebra-cabeça. Inicialmente os alunos ficam me olhando assim, esse cara é maluco, porque eu venho para assistir a aula de teologia e começo a falar sobre brincadeira de criança.
E eu sempre pego o exemplo de um quebra-cabeça que eu tinha quando era criança. E quando a gente é criança, a gente começa a aprender as coisas nem sempre pelo caminho certo. Até que eu me toquei que eu tinha que começar pelo centro. E aí eu ia montando, encaixando uma peça na outra, até que eu tinha a totalidade do quebra-cabeça montado. A Bíblia não é diferente. O centro da Bíblia é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. E não é diferente dentro da salvação. Então nós temos que olhar a Bíblia a partir de Cristo. Cristo é Deus, então a gente pode dizer que olhamos a Bíblia a partir de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Quando a gente olha a Bíblia como um todo, a gente começa a ver toda a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Deus se revela ao homem através da Bíblia. Qualquer cristão não pode negar isso. Só que dentro de todo esse quebra-cabeça, a principal revelação de Deus é a salvação. Dentro dos outros assuntos, eu vejo Deus muito criterioso. Deus sendo um ser criterioso. Um ser que estipulou critérios para tudo. E dentro da salvação não é diferente. Ele, na sua soberania, escolheu critérios. E quando eu olho Deus com seu sublime caráter, eu percebo que Ele vai escolher esses critérios para a salvação sobre seus caráteres, seus atributos de caráter, melhor dizendo. Então, quando nós olhamos o caráter de Deus, vamos ver que Deus, Ele é amor. A Bíblia não diz que Deus está amando. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós vamos ver que Deus também é justo, que Deus é santo, que Deus é fiel, que Deus é bom. Sempre usando o verbo ser, que vai falar sobre essência. A essência do caráter de Deus é composta por esses atributos. E nenhum dos atributos de Deus se sobressai em cima do outro. Deus é tão justo quanto Ele é tão amor, como é tão santo, como é tão fiel, como é tão bom, e por aí vai. Quando nós olhamos o caráter de Deus, até dentro da obra, eu venho destacar muito mais o amor, a justiça e a santidade, porque vejo a fidelidade e a bondade de Deus muito ligada à questão do amor. Então, eu falo da bondade, falo da fidelidade, mas eu destaco ainda mais a questão do amor, da santidade e da justiça de Deus. Dentro disso, eu começo a destacar o caráter de Deus dentro da teologia, muito a partir da teologia sistemática. Eu começo falando um pouquinho sobre isso. Quando nós vamos ver que Deus, Ele é amor, fica a pergunta: onde nós podemos tirar versículos bíblicos a falar desses caráteres, desses atributos de caráter? Nós vamos ver dentro da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então Deus é amor. Isaías 6:3 vai dizer: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Sobre justiça, Salmo 116, versículo 5, vai dizer: piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Então nós vemos aqui alguns exemplos de versículos bíblicos que vão apontar para esses atributos de caráter de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer algo muito interessante, que é sobre o amor altruísta de Deus. Ele fala que o amor de Deus é tão altruísta
que Deus ama mesmo sabendo que ele não seria amado por alguns. Quando nós vamos ver algumas situações, vamos perceber que Deus, sendo amor, quando o homem pecou e foi separado da glória de Deus, Romanos 3 vai dizer isso, 23 vai dizer: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Deus não precisava de nós para nada. Deus continuaria sendo Deus, continuaria sendo exaltado, e a questão da gente ser salvo ou não influenciaria em nada a sua glória. Continuaria sendo exaltado. Porém, quando nós vemos o traço sendo traçado, o plano da salvação, onde primeiro é eleito Cristo, para que nós fôssemos eleitos nele, Efésios 1:4, uma carta eclesiológica vai dizer que fomos eleitos nele. Quem? A igreja é eleita. Robert Shank vai falar algo muito interessante no seu livro Eleitos no Filho, onde ele vai falar sobre eleição corporativa, dizendo que a igreja está salva, a igreja será salva, e todo aquele que está em conformidade com o corpo, com o organismo do corpo, esse também será salvo. Então nós vamos vendo nisso que Deus vai traçando o plano e vai aplicando ao longo dos séculos. E o ponto central do plano é exatamente o que a gente encontra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ver que Deus, ele envia Jesus à terra para salvar o mundo. Quando nós olhamos o mundo dentro desse contexto, estamos vendo que é para que fosse salvo, para aquele que nele crê fosse salvo. Logo está se falando dos seres humanos, porque o único que poderia crer era o ser humano. O versículo 17, que é o versículo seguinte, vai dizer que Jesus não veio para julgar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Está se falando da primeira vinda de Jesus. Na primeira vinda, Jesus não veio para julgar o mundo. O julgamento será na segunda vinda. Mas na primeira veio para providenciar a salvação àquele que crê. Quando nós olhamos isso e vemos que dentro da questão amor, que Deus vai de tal forma amar seres pecadores, totalmente dependentes da graça de Deus, onde nada que fizéssemos poderia nos salvar, e Ele vai agora enviar um cordeiro sem mácula, sem mancha, e que, diferente do primeiro testamento, não iria ser um sacrifício que tinha que ser anual, não iria simplesmente cobrir, mas sim apagar os pecados. Ia ser um sacrifício eterno. Ele envia Jesus, e então o amor de Deus é demonstrado na questão de providenciar a raça humana pecadora, sem condição alguma de se salvar, uma condição agora vinda de Deus para que pudéssemos ser salvos. Quando nós olhamos a questão da expiação limitada, o pensamento que surge com Agostinho, nós vamos ver que tal coisa vai contra o caráter amoroso de Deus. Porque se Deus, Ele vem agora prover a expiação somente para alguns, logo Ele estaria amando alguns.
mas ele não estaria sendo amor. Porque quando ele providencia somente para alguns esse sacrifício redentivo, ele ia dizer que o amor dele estava só sobre alguns. É uma questão de estado, é uma questão de acepção, porque é diferente do amor humano. Nós não amamos a todos. De repente você que é casado e dizer assim, eu amo todas, isso vai dar um problemão para você. Eu amo minha esposa, mas eu não posso dizer que eu amo no mesmo sentido. De repente uma moça está passando lá do outro lado da rua. As próprias escrituras vão dizer que Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus se manifesta através do amor. E ela se manifestou salvadora para todos os homens. Dizer que Deus só ama alguns vai contra a palavra. Outra coisa é dizer sobre a questão da santidade. Porque se nós somos julgados, condenados pelos nossos pecados, a graça agindo sobre a nossa vida de uma forma irresistível, nós vamos ter que ver o seguinte: por que Deus não agiu irresistível para todos? Ele poderia, sem dúvida, mas assim ele não fez. Porque se nós somos condenados pelos nossos pecados, a dupla predestinação para ser real, se nós estamos dentro de um sistema fatalista e tudo já está determinado por Deus, indubitavelmente Deus nos fez pecar. O autor do pecado seria Deus. Porém, quando nós vemos a declaração dos serafins dizendo santo, santo, santo é o Senhor, uma forma de falar 3 vezes está dizendo que a santidade de Deus é tão elevada que tem que ser dita 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor. Nós somos santificados por Ele e somos chamados de santo, ponto, uma vez. Mas Deus é chamado de santo, santo, santo é o Senhor. Quando nós vamos ver situações que a Bíblia vai dizer que em Deus não há trevas nenhuma, ou seja, em Deus não há nenhuma origem do mal. Quando nós vamos ver a Bíblia dizendo que o pecado ele se dá quando nós damos vazão à tentação, porém tentação não é pecado e Deus não tenta ninguém. Se nós só podemos pecar a partir da tentação, quando nós somos tentados, se dermos vazão à tentação, aí sim estamos em pecado, e Deus não tenta ninguém, a origem do pecado não pode estar em Deus. Porém, João vai dizer que isso tudo vem das nossas concupiscências, por causa da nossa natureza pecaminosa. E as nossas concupiscências não vêm de Deus, mas vêm do mundo. Logo, a origem não está em Deus. Dizer que a dupla predestinação é real é dizer que o Deus que repudia o pecado nos faz fazer algo que Ele mesmo odeia. Seria quase um Deus bipolar. Na questão da justiça, que também é muito falado, nós vamos ver o seguinte: por que Deus providenciou o sacrifício universal? Nós vamos ver dentro de uma situação, muitas das vezes, a salvação ser colocada como uma proposta. E está bem claro na Bíblia, no mesmo texto que diz que todos pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus,
em Romanos 3:23, se a gente andar 2 versículos para frente, vai dizer que Ele nos propôs a salvação. Efésios 1, versículo 9, vai dizer que Ele nos propôs a salvação nele. A salvação é uma proposta e não dá para negar. Quando nós vemos a questão do caráter justo de Deus, justiça está ligado à equidade. Deus abomina a iniquidade e age de uma forma distinta com equidade. E equidade é que todos estejam nas mesmas condições. Quando nós olhamos para isso, a gente pensa, mas isso tem base bíblica? Sim, isso tem base bíblica. Nós podemos pegar Salmos número 67, verso 4, que vai dizer que Deus julga as nações com equidade. Hebreus 1:8 diz que o trono de Deus segue o julgamento por equidade. Logo, para Deus ser justo, para Ele manter o seu caráter justo, para Ele não ir contra o seu caráter, porque a Bíblia vai dizer que Ele não nega a si mesmo, ou seja, não nega o seu caráter, Ele tinha 2 escolhas: ou Jesus morria e ressuscitava por todo mundo, ou não morria e não ressuscitava por ninguém, para que todos pudessem estar nas mesmas condições. A mesma coisa vale para a questão da resistência da graça, porque se é uma proposta onde, a partir do agir da graça, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, nos é proposto a salvação, essa proposta tem que ser para todos e sincera para todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E daqui a pouco eu vou falar sobre a opressão. Então, se nós todos estamos no primeiro estado de opressão, esse convite ele necessita ser sincero. Até porque, se não fosse sincero, seria uma mentira. E mentira é pecado e Deus não peca. Logo, seria contrário ao seu caráter santo. Quando nós percebemos isso, nós vamos ver que o caráter de Deus ele é totalmente antagônico às ideias que Agostinho foi lá e pescou do maniqueísmo e trouxe para dentro do cristianismo. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a questão das posições bíblicas contrárias. É imprescindível dizer, como eu já falei um pouco, a necessidade da graça. A graça, ela vai se manifestar através da obra salvífica de Jesus para todos. E entra aquela pergunta: e por que todos não são salvos? Minha esposa aqui já deve estar cansada de ouvir eu falar isso, mas ela vai ouvir de novo. 2 Coríntios 4, versículos 3, 4 e 6 nos responde isso. Onde diz: se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que perecem. Pois o Deus desse século, parênteses, a saber, Satanás, fecha parênteses, cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, todo mundo nasce com um entendimento cego, preso em trevas, para que não possamos entender por nós mesmos o evangelho, que, num pequeno resumo, diz: você é um pecador, carente da graça de Deus, e será condenado ao inferno, se a graça não te salvar.
Essa é a mensagem do Evangelho, de uma forma simplificada. Quando a gente olha para essa questão, vamos lá um pouquinho em João 1, 4 e 5, onde diz sobre Jesus e que Jesus é a vida e a vida é a luz. Essa palavra luz, segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, só não peça para eu falar o nome dos autores, porque tem nomes complicados, mas é pela editora Vida Nova, vai dizer que essa palavra luz tem o sentido de fazer o homem reconhecer a manifestação de Deus. Dentro do contexto de revelação de Jesus e o contexto de salvação que esse texto está inserido, qual é a manifestação que está sendo falada? A salvação. O versículo 5 diz que as trevas não prevaleceram contra ela, no caso a luz. Então as trevas já não prevaleceram, Jesus já venceu essas trevas. Aí a gente volta em 2 Coríntios 4, agora no versículo 6, que diz que brilhando a luz, iluminando agora o entendimento humano, agora iluminando o entendimento humano, nós podemos crer. É a questão do arbítrio espiritual sendo liberto, onde agora nós conseguimos, mediante a pregação da palavra de Deus, a graça nos ilumina, nos livrando das trevas, e agora a gente consegue entender o Evangelho, e a gente se rende a Ele, ou faz como muitos fizeram, como nós podemos ver em Mateus 23, 37, Atos 7, 51, onde alguns resistiram ao Espírito Santo. Quando nós chegamos a isso, nós vamos ver que por isso nem todos são salvos. Porque nós chegamos a várias passagens, Jesus vai falar: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, em algumas das demonstrações, aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro texto que diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. E outros mais que nós podemos pegar. Em Atos vai falar sobre um mago chamado Simeão. Ele teve conhecimento do Evangelho, mas ele não viveu como tal. Judas, que é alguém com mais conhecimento do Evangelho, que o negou. Então nós chegamos a vários exemplos bíblicos e não podemos descartar os exemplos que nós vemos na nossa vida. Quantas e quantas pessoas já ouviram o Evangelho e não quiseram reconhecer o Evangelho como verdade? Quantas pessoas até, num primeiro momento, até cultuaram junto com você lá na congregação local, mas depois não se mantiveram como tais. Então nós chegamos a um ponto de ver que por isso alguns não são salvos. Nós pegamos então alguns textos e vamos ver isso dentro da obra que estamos falando aqui. E o muito famoso é Romanos 9. Romanos 9, talvez dentro da soteriologia seja o capítulo mais falado nos nossos dias. Só que é interessante analisar o Romanos 9 como a gente analisa qualquer outro texto, dentro das bases hermenêuticas. Então a gente aprende que a gente nunca pode chegar lá, pincelar um texto e tratar como se ele fosse totalmente a parte do restante da doutrina bíblica. Então nós temos que usar algumas coisas. Dentre isso, o contexto remoto, que é ver a relação daquele capítulo que está sendo analisado com
o livro que ele está inserido, principalmente com os capítulos que estão antecedendo e sucedendo a ele. Quando nós chegamos na carta aos Romanos, Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma, que é composta de gentios e judeus convertidos. Em vários momentos, Paulo vai dizendo coisas dentro dessa carta que vai contra a ideia determinista. Romanos 1, 28 vai dizer o quê? Que tendo conhecimento de Deus, negaram esse conhecimento e por isso foram para práticas erradas. Só ver lá, Romanos 1, 28 até o 32. Irmãos, você só nega o que lhe é oferecido. Você está lá na casa do seu tio lá, de repente seu parente, sei lá, e de repente você não gosta de comer fígado. Aí pergunta: quer almoçar? Tem um fígado aqui? Não, obrigado. Fígado não, gente. E você não aceita, porque alguém te ofereceu. Isso é questão lógica de interpretação de texto que a gente aprende na escola. Só negamos o que nos é oferecido. Romanos 3, já falamos sobre isso, lhe foi proposto. Romanos 5 vai dizer o seguinte: os versículos 12 a 21 vai falar da questão do pecado original atingir toda a humanidade. Vai dizer que pelo pecado de um só homem entrou o pecado para todo mundo. No mesmo contexto está dizendo que assim como o pecado atingiu toda a humanidade, o ato de justiça de Jesus foi para todos também. Mais adiante diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o 21 termina dizendo que a justiça de Deus se manifesta para a vida eterna, não para a condenação. Negar que Jesus morreu por todos, inevitavelmente vai ter que se negar que o pecado original atingiu todos. E aí você não vai negar somente a expiação ilimitada, mas também a depravação total. Pronto, negou 2 pontos da doutrina cristã. Não dá para negar 2 afirmações que estão totalmente ligadas e estão no mesmo contexto. Quando a gente chega já no Romanos 9, nós vamos ver que Paulo ele fala que se ele pudesse, ele trocaria a salvação dele pelos seus compatriotas. Desculpe. O que é isso? Isso é uma benevolência. E benevolência é se colocar no lugar do outro, está ligado ao amor. E a gente volta lá no caráter. Spurgeon disse o seguinte: que se eu quero que todos sejam salvos, Deus também quer, porque Ele não é menos benevolente do que nós. Quando a gente chega mais à frente no Romanos 9, nós vamos nos deparar com algumas coisas. E amou Jacó e aborreceu Esaú. Hermenêutica de novo. Tipos de linguagem. Hebraísmo, muito usado para dizer que Deus escolheu um e não a outro. Mas em que sentido está? Vamos lá. Quando Esaú e Jacó estão para nascer, o que é dito? Quando eles, vamos dizer assim, brigavam no ventre de sua mãe, o que é profetizado? No seu ventre há 2 nações. O maior servirá ao menor. Dentro dessa situação, nós vamos ver, há 2 nações, está se falando de povos. Outra coisa, Esaú nunca serviu Jacó, mas os edonitas, descendentes de Esaú, serviram aos israelitas, descendentes de Jacó. Jesus
ele é citado na profecia que é dada por Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa do seu descendente. Isso é explicado por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 16, dizendo que esse descendente é Jesus. A gente pega Abraão, patriarca; Isaac, filho legítimo, patriarca. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Até aí, Jesus poderia vir de qualquer um dos 2. O que Deus faz? Não quero que venha de Esaú, quero que venha de Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos de Israel, e dali vem Jesus. A eleição ali é uma eleição de Israel para que de Israel viesse o Messias. Mais à frente, nós chegamos no ponto de Faraó, que diz que Deus pode endurecer o coração. E sem dúvida, Deus ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser explodir o mundo, agora explode. Eu creio nisso. Mas quando nós olhamos a situação de Faraó no Êxodo, sem dúvida há momentos que diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Mas sem dúvida, porque está escrito, diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E a gente pode pensar, então há uma contradição na Bíblia? De maneira alguma. Vamos perceber o contexto que estava acontecendo no momento. Deus queria libertar o seu povo. Quem era a mão de obra do Egito? Os escravos de Israel. Faraó não queria que a mão de obra fosse embora. Só que nós vamos olhar que as 10 pragas do Egito, elas são pragas que vão atingir aquilo que era dito que era controlado pelos pseudo-deuses egípcios. Faraó também era dito como uma divindade. Quando nós olhamos o sinônimo de endurecer, vamos achar alguns, dentre eles intransigente. O que é ser intransigente? Não querer mudar de postura por orgulho. Pensa num homem que comanda o maior império da terra e é chamado de Deus. Esse homem tinha tudo para ser orgulhoso. Aí chega um escravo para ele e fala assim: ó, o nosso Deus mandou você liderar todo mundo. Qual era a cabeça desse homem? Vocês estão de brincadeira, né? O Deus aqui sou eu, ainda tem um monte de deuses aqui comigo, não vou liberar ninguém. A cada praga, Faraó, cada vez mais por teimosia, por orgulho, ele se endurecia. E o que Deus fez? Endureceu ou não endureceu? Eu vejo que Deus conservou. Romanos 1,24 vai apoiar isso. Porque Romanos 1,24 vai dizer que Deus os abandonou segundo as suas próprias concupiscências. Quando a gente vê João em suas epístolas dizendo que existem as concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida, Faraó está dentro da soberba da vida. Por que é isso? Dentro de Romanos 1,24, Deus está dizendo assim: olha, já enviei gente para pregar para vocês, vocês estão no erro, vocês estão no pecado, mas vocês querem continuar assim? Então fica. Foi isso que ele fez com Faraó. Faraó é largado por Deus. Você quer ficar assim? Então fica. Deus conserva o coração do Faraó assim.
Era um coração que já era duro por ele mesmo. Deus pode trabalhar? Pode, mas ele não quis. Porque quantas vezes Moisés foi falar com ele? Quando a gente chega na questão dos vasos, é muito interessante, porque a questão dos vasos vai dizer que Deus preparou vasos de ira e vasos de honra, ou podemos chamar de honra e desonra para facilitar um pouco mais. Só que está dizendo Deus preparou. Todo preparo tem um processo. Só que em Romanos 9, ele não é a totalidade do processo. Ele está usando uma linguagem simbólica, usando os vasos como um símbolo para pessoas, numa questão salvífica. E se a gente fizer a correlação de texto, nós vamos ver que esse processo começa lá em Jeremias 18. Jeremias é enviado à casa do oleiro, está lá o oleiro mesmo, fazendo um vaso com barro, e diz o quê? Que o oleiro estava com toda a sua atenção, com toda a sua perícia, toda a sua capacidade voltada a fazer aquele vaso. E o oleiro simboliza Deus, o vaso, o povo. Então diz que o vaso se lhe estragou. Não foi o oleiro que estragou o vaso, foi o vaso que se estragou. Está falando do povo de Israel. O povo de Israel se estragou como? Na desobediência, na idolatria. Então vai falar o quê? Por acaso não posso eu refazer o vaso, como o oleiro fez? E a gente vai chegar numa situação que Israel vai para o cativeiro, depois Israel volta para o Senhor restabelece novamente Israel na sua terra. E a gente vai para o meio do processo, que é 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21. Diz que numa casa há uma variedade de vasos, uns para honra e outros para desonra. Porém, se um desses de desonra se purificar, que é o se arrepender, ele passa a ser vaso de honra, preparado para toda boa obra. Os vasos de honra e desonra em Romanos 9 é o final do processo, porque tanto Pedro vai dizer em suas cartas que Deus não tarda na promessa, mas é longânimo para dar tempo que as pessoas venham se arrepender. E o próprio texto de Romanos 9, falando sobre vasos, vai dizer que Deus suportou com longanimidade. Então Deus dá tempo, envia pessoas para pregar o Evangelho, para essas pessoas se arrependerem. Os que se arrependem terminam com um vaso de honra. Os que não se arrependem terminam com um vaso de desonra. É isso. Então nós pegamos outros textos mais, e você pode ver depois no livro, situações que então essa questão da dupla predestinação, ela não tem base nem sequer no famoso Romanos 9. Até porque Romanos 9, 10 e 11 tratam da rejeição momentânea de Israel para com Cristo e a sua futura restauração. Só aí já derrubou a graça irresistível. E lá no exemplo da construção com 3 pilares, o que você faz? O que acontece quando você tira uma coluna? A construção cai. Se você ir lá na sua mesa hoje e cortar um pé da mesa, ela vai cair, mesmo que as outras fiquem de pé. Então, dentro da obra aqui falada, o que eu trato é que todo o caráter de Deus e o processo de salvação baseado no caráter de Deus, ele vai essa análise vai derrubando cada um dos 3 pilares ao longo da análise feita no livro. E a dupla destinação acaba sendo contrária ao que nós vemos na Escritura, ao que nós analisamos diante do caráter de Deus. Nós vamos ver isso dentro das posições da patrística. Eu vou até pegar aqui algumas frases. Como eu já falei, sínodos e concílios, como
de Orange, como de Arles, eles refutam e até anatemizam essas posições, mas eu quero pegar um dos pais da igreja aqui e falar um pouquinho sobre isso. Clemente de Roma, que é até citado em Filipenses, ele disse: o Senhor deu possibilidade de arrependimento a todos que queriam converter-se a Ele. Então era uma posição já de alguém que conviveu com os apóstolos. Justino vai dizer o seguinte: com efeito, ser criado no princípio não foi mérito nosso, mas agora nos persuade e nos conduz à fé, para que sigamos o que lhe é grato, por livre escolha, através das potências racionais com que Ele mesmo nos presenteou. O que ele está dizendo aí é uma graça preveniente. Em outras palavras, ele está falando isso. Tem um texto de Orígenes que ele fala o seguinte, ao analisar Romanos 9, ele fala o seguinte: examinemos o que dizem os heterodoxos sobre aqueles que negavam totalmente o livre-arbítrio, falam que o homem não tinha nenhum tipo de livre-arbítrio. Então era chamado de heterodoxos, fora da doutrina bíblica. Metódio de Olimpos fala assim: ora, aqueles que decidem que o ser humano não possui livre-arbítrio e afirmam que é governado pelas necessidades inevitáveis do destino, são culpados de impiedade para com o próprio Deus, fazendo-o ser a causa e autor dos males humanos. Então a gente já vê dentro da patrística a preocupação com a questão do caráter de Deus, a defesa do caráter de Deus. E aqui eu cito outras coisas. Ao longo das citações você vai perceber que a patrística tinha essa ideia da graça e que a fé humana é necessária. Algo muito interessante que precisa ser dito é que a fé humana não é mérito. Ela não é mérito. A resposta humana não é um mérito. Romanos 4, versículo 1 ao 5, vai falar sobre a questão de Abraão. E que Abraão não foi justificado por obras, mas sim por fé. Porque obras é como um salário. Você trabalha, e aquele para quem você trabalhou, ele tem uma dívida que deve ser acertada. Mas a fé é como uma dádiva. Esse é o sentido do texto. Você pode estar lendo melhor depois. E essa dádiva, um presente, você apenas recebe. Então o texto faz uma separação, uma distinção de obras e fé. Logo, não podem ser taxadas das mesmas coisas. E que a fé é simplesmente um recebimento humano. Já que nós estamos aqui na CPD Mega Store, imagine que você está lá na sua casa. E eu saio da minha casa, venho aqui, compro vários livros, pego vários livros, entro lá na fila do caixa, pago com o meu dinheiro, levo até a sua casa, toco a sua campainha, eu te chamo e falo: trouxe uns presentes para você. Que mérito você teve? Quem fez tudo? No caso, eu. Quem fez tudo da salvação? Cristo. O sinergismo é somente estender a mão para aceitar o presente. Somente isso. Essa é a única participação humana. Colossenses, uma carta cristológica, no versículo 14 do segundo capítulo, diz que Jesus pagou a nossa dívida e a fixou na cruz. A dívida era nossa para com Deus.
Então nós temos uma dívida com Deus, porque nós, com o nosso pecado, nós viemos aí contra a santidade de Deus, a ofender a santidade de Deus. E a justiça de Deus pedia uma reparação. Só que a gente não poderia reparar o nosso erro. E o amor de Deus faz com que Ele envie o Filho para que o Filho cumprisse a justiça e reparasse a santidade de Deus. Então nós temos uma dívida com o Pai e o Filho pagou por nós. É Deus pagando a nossa dívida que nós mesmos tínhamos com Ele. Nós nunca poderemos pagar. Imagine você com uma dívida de 1 bilhão. Você pode pagar uma dívida de 1 bilhão? Não. E você tem uma dívida lá. E chega seu vizinho e vai lá e paga a sua dívida. Bate na tua porta: vizinho, paguei a sua dívida. Você vai poder dizer: vizinho, muito obrigado, eu serei grato a ti. Ou você pode explodir com ele, falar que ele não tinha que se meter nas suas coisas e mandar ele pegar o dinheiro de volta, que você resolve isso depois. Aquele que crê é o que recebeu o pagamento da dívida. Aquele que fala: Senhor, muito obrigado, e agora eu serei fiel a ti. Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Isso é o que Deus fez por nós, segundo o seu caráter. Para terminar, todo o critério do processo de salvação é feito por Deus com base no seu caráter. Amém? E que o Senhor possa ser louvado por essa oportunidade, da qual eu agradeço. Amém?